contaminados pela cultura popular, recursos desperdiçados com diversões sem valor. A vida nas cidades é falsa e artificial. A intensa paixão de ganhar dinheiro, o vendaval da agitação e da corrida aos prazeres, a sede de ostentação, de luxo e extravagância. Tudo são forças que, no que diz respeito à maioria da humanidade, desviam o espírito do verdadeiro desígnio da vida. Abrem a porta para milhares de males. Essas coisas exercem sobre a juventude uma força quase irresistível. Uma das mais sutis e perigosas tentações que assaltam as crianças e jovens nas cidades é o amor aos prazeres. São diversos feriados. Jogos e corridas de cavalo arrastam milhares e a onda de satisfação e prazer atrai-os para longe dos simples deveres da vida. O dinheiro que deveria haver sido economizado para melhores fins é desperdiçado em divertimentos. As cidades de nosso tempo tornam-se rapidamente como Sodoma e Gomorra. O mundo feriado estimulam a ociosidade, os divertimentos. O teatro, corridas de cavalo, jogos, as bebidas alcoólicas, banquetes e orgias. Estimulam ao extremo todos os desejos. A juventude é arrastada pela corrente popular. Aqueles que aprendem a amar os divertimentos apenas pelo prazer abrem a porta para uma onda de tentações. Entregam-se a prazeres sociais e satisfações loucas. E sua relação com os amantes de prazeres tem efeito intoxicante sobre a mente. São arrastados de uma ou outra forma de dissipação, até perderem não apenas o desejo, como a capacidade para a vida útil. Suas aspirações religiosas esfriam. A vida espiritual é obscurecida. Todas as nobres capacidades da mente, tudo que liga o homem ao mundo espiritual é rebaixado. Desrespeitada a liberdade de ação individual. A própria atmosfera dessas cidades está cheia de contaminação destrutiva. Não se respeita a liberdade de ação individual. O tempo de um homem não é considerado como sendo realmente seu. Espera-se que proceda como os demais. A dedicação às diversões e a observância de tantos feriados proporcionam grande ocupação aos tribunais, aos oficiais e juízes, e aumentam a pobreza e a miséria, que não precisariam estar aumentando. Bom, vamos comentar do início do que eu li. Acho que então aqui está falando sobre os prazeres, o divertimento vulgar, né? E os feriados, as greves, qualquer tipo de divertimento leva principalmente os jovens e as crianças a uma ociosidade, né? E até mesmo as amizades também são. Ela fala que as más influências, né, de más amizades são intoxicantes para a mente dos jovens e também para nós adultos, né? Eu gostaria de saber, a dedicação a diversões e a observância de tantos feriados proporcionam grande ocupação aos tribunais, aos oficiais juízes. Não entendi isso aqui. É porque gera muita confusão, será? Ou, tipo, as pessoas acabam virando, tipo, criminosas? É isso? É isso que ela quis dizer, será? Tem uma parte que tá aqui. Essa parte das diversões e os feriados que proporciona, não entendi também. Talvez que proporcione mais crime, tipo, os jovens e as crianças acabam ficando mais voltados para, talvez, criminalidade, é isso? O que eu entendi é que, assim, se a gente aliar o excesso de diversão junto com a observância. A observância é o quê? É você não fazer nada nos feriados constantemente. Isso está gerando uma ociosidade e não está gerando renda. Se não está gerando renda, está aumentando a pobreza e a miséria. Com o aumento da pobreza e miséria, o que costuma acontecer? Criminalidade, né? Sim, verdade. Então, eu acredito que seja esse ciclo, né? Então, você tem excesso de diversão e observância de muito feriado. Então, assim, ninguém usa o feriado para fazer uma atividade, por exemplo, alternativa. Quer dizer, você não precisa pegar um feriado necessariamente e trabalhar gerando receita, né? Mas isso não impede de você cuidar de uma casa, de você fazer um evangelismo, de você fazer uma caminhada, né? Então, assim, eu acho que assim, a ociosidade, mas nesse caso especificamente, a observância dos feriados e o excesso de diversão é o que dá a entender que as pessoas não estavam trabalhando o suficiente para gerar o necessário para ela fugir da pobreza e da miséria. E, consequentemente, se você está na pobreza e na miséria, a tendência muitas vezes pode ocorrer uma tendência de você, principalmente na miséria, você criar uma situação de revolta que pode levar para criminalidade, ou até mesmo assim, como é que eu vou atender todas essas pessoas, né, as necessidades delas, né? Então, mas como ela associou isso aos tribunais, oficiais e juízes, eu acredito que essa pobreza e miséria estava indo para o judiciário por algum motivo, né? E provavelmente em relação à criminalidade ou, sei lá, ações civis, né? Então, assim, um egoísmo, a pessoa
ela querer conseguir as coisas da forma mais fácil. Então, a gente percebe que isso a ociosidade também ela é prejudicial, né? Não educar as pessoas a terem uma vida de disciplina, de trabalho, de estudo, isso também é algo prejudicial e, pelo que deu a entender, isso também aconteceria principalmente nas cidades, né? Que as pessoas seriam incentivadas cada vez mais a conseguir as coisas da forma mais fácil e muitas vezes da forma mais prejudicial, né? Aí ela fala que a própria atmosfera da cidade está cheia de contaminação destrutiva. Não se respeita a liberdade de ação individual. O tempo do homem não é considerado como sendo realmente seu. Espera-se que proceda como os demais. Então, essa força na cidade, em qualquer ambiente, em que você tem que agir conforme todos os outros agem, senão você não é normal, né? Se você não tem um carro caro, se você não faz passeios caros, se você não come coisas caras, se você não se veste com uma roupa de marca, então você é meio que constrangido, você é visto como uma pessoa que não está trazendo benefício para a sociedade, uma pessoa que é muitas vezes ridicularizada. Então, esse tipo de constrangimento, aliado à ociosidade, né, é o que eu acredito que tem trazido esse prejuízo, né, que ela fala desde aquela época, né, que sempre existiu, né. Você tem que fazer parte de um grupo, você tem que... Assim, vou falar uma coisa assim bem... Que nem ela fala assim, espera-se que se proceda como os demais. Eu sinto muito isso, por exemplo, com o carro que eu tenho, com relação ao estilo de vida que eu levo, a velocidade com que eu dirijo, né? Então, assim... Aos ternos verdes que você usa. Aos ternos verdes que você usa. Brincadeira. Mas é verdade. Então, assim, se a gente não procede como os demais, por exemplo, eu sou ridicularizado muitas vezes por andar dentro da velocidade de uma rodovia, de uma rua, né? Então, assim, é natural hoje em dia, por exemplo, eu vejo até no Tribunal de Justiça, eu vejo na conversa entre as pessoas muitas vezes, é natural, na cabeça delas é natural, né? Se a via é 50, eu vou a 70, 80, 90, isso é natural para eles. E quando você fala que você vai dentro da velocidade, muitas vezes eles olham para você com espanto, né? Por que você faz isso, né? É tipo assim, não tem radar, não tem nada. Então, assim, é uma coisa que a gente estranha, né? Porque, assim, você fazer o que é determinado, que você corre risco de levar uma multa, você corre risco de ter um radar móvel, e as pessoas acham normal. Não, se eu não andar nessa velocidade, eu não consigo atingir os meus objetivos, eu não consigo... Então, eu vejo que esse esperar que se proceda como os demais, né? Por exemplo, se você não faz uma festa de aniversário cara, se você não faz um passeio caro, você não está se preocupando com o bem-estar das pessoas. Eu falo, mas para que isso, né? Uma vez até me perguntaram isso, alguma coisa nesse sentido, em algum lugar, eu não lembro onde foi, e aí eu falei assim, mas é justamente o contrário. É justamente por me preocupar com as pessoas que eu não preciso estar em um local caro para me sentir feliz, né? Eu me sinto feliz com a minha família por estar junto com eles. Não importa se eu estou na minha casa, não importa se eu estou no Parque Centenário, se eu estou no shopping. Eu não preciso estar no local gastando dinheiro para me sentir bem com a minha família, né? Não preciso fazer um aniversário caro para fazer minha família se sentir bem. Então, por exemplo, dedicação às diversões. É claro que, assim, você não vai viver uma vida sem relaxar, sem fazer, mas, assim, essa dedicação que dá a entender que ela tá se referindo ao excesso, né? O excesso de diversões, observância de tantos feriados. Então, assim, é algo que provavelmente estava prejudicando a economia do país, né? Talvez estivesse ali prejudicando essas pessoas no sentido de que eles não estavam alcançando o suficiente, eles não estavam parando para refletir sobre o que era mais importante na vida deles, né? Se você procurar na internet, deve ter um artigo que dizia 2 Shabats, né? 2 Shabats criticando os adventistas que não vão para uma empresa trabalhar num domingo, por exemplo. E aí eu perguntei para ele assim, quanto tempo que a maioria das pessoas trabalha hoje em dia, né? E eu falei, a maioria das pessoas hoje em dia, elas trabalham durante a semana numa quantidade de tempo que é extremamente prejudicial à saúde, né? E muitas vezes nos sábados, existem aqueles adventistas que dedicam ao trabalho da igreja também, que de certa forma, ele, em alguns momentos, ele é cansativo. E aí eu falei assim, o trabalho que Deus fala ali, os 6 dias serão consagrados ao trabalho. Ele está dizendo que você tem que trabalhar todo dia, a mesma quantidade de horas, na mesma intensidade, não importando quanto isso destrua seu organismo. E aí ele fugiu da conversa, né?
falei, não é isso que a Bíblia não está dizendo que você tem que se matar de trabalhar 6 dias por semana. Ela está dizendo que 6 dias são consagrados ao trabalho. Ou seja, você não deve ficar ocioso, mas não quer dizer que você tem que trabalhar todos os dias a mesma quantidade de hora, com a mesma intensidade. Então, por exemplo, aí eu falei para ele, se num domingo você lava o seu carro, você vai à sua casa, você lava a louça da sua casa, você aproveita para dar uma arrumada em alguma coisa que você tem que arrumar, você prepara um trabalho evangelístico, você está trabalhando, né? Então, você não está ocioso. Então, aí eu falei assim, você está acusando pessoas de fazer uma coisa que está na sua cabeça. E aí eu até entrei numa discussão com ele a respeito daquela parte do mandamento que fala 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então, assim, aí ele quis alegar que a obra ali era só trabalho remunerado. Eu falei, não. Obra aqui, ela está se referindo a uma palavra que tem a ver com a criação. E na criação a gente sabe que Deus não fez nada para ganhar dinheiro, ele não se estafou com aquilo. Então, aí aonde eu defendi a teoria, que é que eu defendo até hoje, que quando ela fala que é o que justifica, porque senão a gente poderia não trabalhar e ficar no sábado assistindo televisão, né, assistindo o jogo de futebol, né? Então, aí eu falei para ele, quando fala em trabalhar e fazer toda a sua obra, esse fazer toda a sua obra é fazer não só o trabalho formal em que você ganha dinheiro, mas toda e qualquer atividade que você não possa fazer no sábado, você vai fazer durante aqueles 6 dias, né? Então, por exemplo, você foi lá, lavou o quintal, varreu a casa, né? Fez comida, lavou roupa, lavou louça. Quer dizer, já não foi trabalho suficiente para aquele dia? Então, e aí eu falei assim, você não está sendo específico no seu artigo, falei para ele, né? Eu falei, você está dando a entender que se uma pessoa não vai trabalhar remunerado no domingo, que ela está transgredindo o sábado, e não é isso que o mandamento está dizendo, né? E aí foi onde a gente entrou num debate ali, e aí acho que deve estar na internet, quem quiser aí, eu devo ter salvo também no computador, se eu achar, mas existe esses dois extremos, mas por quê? Porque, por um lado, eu entendi a preocupação dele no sentido assim, de que existem muitas pessoas que ficam ociosas realmente, né? E não por exemplo, o domingo eu não vou trabalhar, então não vou fazer nada. Então as pessoas acabam ficando ociosas, isso também está errado, né? Não é para isso que os dias foram feitos, né? Não é para a gente ficar um dia, vou sentar aqui na minha cadeira, não vou fazer nada o dia inteiro. Também não é isso, que isso também gera um prejuízo para o nosso corpo, né? Então, eu acredito que quando ela fala que a dedicação às diversões seja nesse sentido, né? Excesso de diversão, não tem um limite para a diversão. Observância de feriado, no sentido assim, no feriado as pessoas não estavam fazendo absolutamente nada, estavam usando esses dias para ficar ociosas, para não fazer nada, absolutamente nada, e aí isso estava prejudicando o país, que isso estava gerando preguiça, isso estava gerando prejuízo para a economia, então eu acredito que seja nesse sentido que ela tenha se manifestado, né, essa preocupação de não usar porque assim, para o guardador do sábado, ele já tem um dia para descanso, então ele não precisaria pegar os feriados e ficar ocioso nesses dias, né? Então eu acho que nesse sentido que ela estava não só alertando o que fosse pregar, mas dizendo assim, olha, nós estamos vivendo uma sociedade que está cada vez mais abrindo mão, ou trabalhando demais por ambição, ou trabalhando de menos e gerando pobreza e miséria. Então, o que dá a entender é que ela fala de dois extremos, né? Ela fala dos ricos que exploram o trabalho das pessoas, que tem que trabalhar demais, às vezes, para ter o mínimo de condição, e ela fala do outro extremo, que é daquelas pessoas que não querem fazer nada e muitas vezes vão para a pobreza e para a miséria, não porque foram explorados, mas porque não estão se dedicando, né? Então, eu acredito que seja isso. Crianças sem supervisão criam relações prejudiciais. Pais, com a família, afluem às cidades porque, na sua fantasia, pensam ser mais fácil ganhar o pão ali do que no campo. Os filhos, não tendo nada que fazer quando não estão na escola, obtêm a educação da rua. Das más relações adquirem maus hábitos e desregramento. Os pais veem tudo isso, mas exigiriam sacrifício corrigir seu erro, e assim eles as deixam ficar onde estão, até que Satanás ganhe controle completo sobre os filhos.